Amado, abre a tua Bíblia, por favor, no livro de 1 Samuel, capítulo 16. E depois nós vamos para o Salmo 19. Eu quero compartilhar com você algumas coisas que estão nestes dois textos. E tem a ver, obviamente, com toda a temática que a gente vem desenvolvendo, junto aqui, sobre a arca de Deus e a presença de Deus, quando Davi traz a arca da cidade de, onde estava na casa de Obed-edom, Kiriat Jearim, e ele traz a arca da cidade de Kiriat Jearim para a cidade de Davi, coloca na tenda, que ele chamou a tenda de Davi, ou o tabernáculo de Davi. Então, esse texto aqui, ele está acontecendo um pouquinho antes, ele está acontecendo provavelmente 15 anos antes do momento em que Davi está levando a arca, tirando de Kiriat Jearim e levando para Jerusalém, e colocando na cidade de Davi, na tenda, bem próximo do palácio do rei. E então, 15 anos antes, está acontecendo o que está acontecendo aqui no 1 Samuel capítulo 16, nos versos 12 e 13, e o Salmo 19 está associado com essa experiência de Davi. O que está acontecendo em 1 Samuel? Samuel, o profeta, Deus já tinha reprovado Saul no seu reinado, e Deus já tinha acionado o seu servo, o profeta Samuel, profeta, juiz, sacerdote Samuel, e falado para Samuel procurar aquele que ele mostraria para ungir e preparar essa pessoa para assumir o lugar de Saul, ok? E ele vai para a casa de Jessé, o pai de Davi, e ele encontra Jessé e encontra todos os irmãos mais velhos de Davi, todos grandes, fortes, e o Davi era o menor deles. Davi, ele era novo, era o mais novo, mas não era um adolescente nessa fase aqui não. Ele já estava indo para a juventude, era um jovem já, mas ele ficava meio rejeitadão lá no meio das ovelhas, no campo, e na casa era o único dos filhos que não estava. E quando Samuel chega na casa de Jessé, ele fica admirado do tamanho dos irmãos de Davi, da grandeza, da beleza deles, fortes, poderiam muito bem serem bons soldados e bons reis pela aparência, mas a gente sabe que Deus estava olhando o coração, e esses homenzarrões não eram os escolhidos de Deus. Tem aquele diálogo que você sabe, conhece a história, Samuel tenta ouvir a confirmação de Deus para cada um dos irmãos de Davi, não era nenhum deles, mas Deus já tinha dito que era da casa de Jessé, que estava o próximo rei de Israel, e ele pergunta para Jessé: você não tem mais nenhum filho? Ele fala: tem o Davi, sabe, tem o Davi lá, um Davizinho. Então chama ele. E quando Davi chega na casa, Deus fala ao profeta Samuel: é esse, unge esse carinha aí, unge, porque ele vai ser o próximo rei. Aí acontece o que está registrado nos versos 12 e 13 de 1 Samuel 16. O texto diz assim: então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Deus falando com Samuel. Aí no verso 13, tomou Samuel o chifre de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Em algumas versões aparece apoderou-se de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Ramá é a cidade onde Samuel morava, ele tinha uma casa em Ramá. Até hoje, na cidade de Ramá, tem um prédio lá que é conhecido como a casa do profeta Samuel, na cidade de Ramá. Aí o que aconteceu aqui,
né, o Espírito, ele ungiu Davi, é a primeira unção que Davi recebe. Isso está acontecendo mais ou menos no ano de 1030 a.C., e Davi tinha mais ou menos 25 anos nesse tempo aqui. Por isso disse que não era adolescente, ele era um jovem, ok? 15 anos depois, ele já tinha unificado os dois reinos e estava trazendo a arca para Jerusalém, 15 anos depois disso. Só que entre esse momento da unção de Davi até ele unificar os reinos, aconteceu muita coisa, ele foi perseguido e foi uma situação muito, muito complicada. E eu quero chamar a sua atenção, antes de entrar no Salmo 19, porque o Salmo 19, ele é um salmo que foi escrito por Davi depois desse momento, depois da unção. Então, o conteúdo do Salmo 19 está relacionado com essa experiência da unção de Davi, quando, pelo profeta, Deus prepara Davi para iniciar uma trajetória de preparação, de formação, de aprendizado, de esmagamento, de perseguição, de ralação, até que ele conseguisse assumir as responsabilidades de rei. Amém, queridos? É assim que acontece comigo e é assim que acontece com você também. Deus nos dá visões, Deus nos dá palavras, Deus nos dá profecia, Deus aponta uma direção, Deus nos faz um chamado. Aí a primeira coisa que acontece depois de uma grande palavra profética a teu respeito, o que é? Ralação. Fala comigo, ralação é de Deus. Porque a gente precisa ser lixado. Se Deus te der um chamado, eu quero dar uma boa notícia para você. O tempo da ralação começou, né? Essa é a boa notícia para você. Você vai ser lixado, vai ser ralado, mas você vai ser também depurado. O fogo de Deus vai cair na tua vida, vai queimar o que não presta, vai jogar fora da tua vida. Você vai ser purificado por Deus, vai tirar da tua vida o que não interessa, o que é carne, o que é humano, o que é maligno. Ai, pastor, o que é isso? É isso mesmo, é isso mesmo. Tirar da nossa vida o que é maligno. Porque quando o pecado entrou na raça humana, o caráter de Satanás entrou na raça humana também. Antes da gente, não que a gente não possa servir o Deus agora, a gente deve servir Deus agora e fazer a vontade dEle, mas é uma caminhada de ralação, é uma caminhada em que o Espírito Santo vai queimando a gente, vai lixando a gente, tirando da gente o que tem que sair, porque a gente cresce, ok? Na caminhada a gente cresce, a gente sobe de nível de serviço, não de status. No reino de Deus é tudo cabeça para baixo, né, pastor? No reino de Deus, o maior é o servo de todos. No mundo, o maior é servido. No reino de Deus, o maior é o mais escravo. É o servo de todos. E quanto mais autoridade tem, mais maturidade tem, mais servo é. No reino de Deus é assim que funciona. Mas tem processos, a gente cresce. E o processo de crescimento também é um processo de ralação. E a gente precisa aceitar isso na nossa vida com graça. Amém, queridos? Nem todo problema que vem sobre nós é o diabo que está mandando. Pode ser que hajam coisas na sua vida que Deus simplesmente está tirando. E para tirar dói. Eu lembro na minha infância que eu saía para brincar no mato, na frente da minha casa tinha um baita de um matagal, e eu cresci brincando naquele matagal. Eu jogava bola, aí botava um fogo no mato, ficava cheio de carvão, né? As madeiras todas de carvão, e para correr no meio do matagal, era legal correr de calça, porque não machucava. E eu para ajudar, tinha uma calça só, e então eu botava a calça e ia brincar. Então minha mãe falava assim, não suja a calça. Aí o que eu fazia? Sujava a calça, é claro. Né? Ia correr no meio do mato, eu me protegia, mas como estava cheio de carvão, porque tinha pegou fogo no mato, eu voltava para casa
com a calça imprestável, toda riscada de carvão, toda manchada, e minha mãe ficava feliz da vida, aí eu apanhava de novo. Né? Já tinha apanhado no dia anterior, apanhava de novo no dia seguinte. E assim, dia após dia, era uma surra, né, por dia, e assim a gente fazia. Exatamente. Aí, então, uma das coisas que fazia era correr, mas eu não tinha um bom tênis, eu não tinha tênis, eu andava descalço. Aí eu corria no meio do mato descalço, era uma delícia, a gente se divertia. Mas quando eu voltava para casa já no final da brincadeira. Quando você brinca, você não sente nada, mas no final da brincadeira eu já voltava mancando, meu pé estava totalmente cheio de espinho, né? Eu chegava em casa meio reclamando, aí minha mãe pegava, senta aí eu sentava, levantava meu pé assim, olhava, né? E ela ficava toda feliz da vida de ver meu pé cheio de espinho, porque ela tinha que parar de fazer. Eu tenho mais 5 irmãos, então era uma galera em casa, ela tinha que parar o que está fazendo para arrancar os espinhos do meu pé. E ela ficava feliz da vida com isso. Aí o que ela fazia? Me batia de novo, né? Me batia de novo e depois ficava, para aí que eu vou pegar os espinhos. E tirava os espinhos um por um com agulha. Né? Espinho por espinho ela limpava meu pé e assim fazia. Então, até eu aprender, né, doeu. E a gente vai aprendendo, e é muita ralação, é uma surra atrás da outra, graças a Deus, né? E dia a dia a gente ia sendo ralado e aperfeiçoado, até que eu cansei de apanhar de algumas surras, e continuei apanhando de outras, mas de outras eu eliminei. Aí a gente vai aprendendo e a ralação diminui, a gente cresce, né? A gente aprende algumas coisas, né? Aí eu passava a usar quichute, comprava um tênis preto, e ajudava muito o fato de ser preto, né? Aí a gente podia brincar com ele e ir para a igreja. Mas até a gente aprender algumas coisas, a gente vai ralando, vai apanhando, e assim funciona. O crescimento dói. O crescimento dói. Crescer dói. Ok? Já falamos isso tantas outras vezes, mas tem a ver com o que Davi estava passando aqui. Veja a seguinte situação. Davi precisou ser preparado. Davi, ele seguiu fazendo a vontade de Deus, mas ele estava sendo ralado, porque ele estava sendo preparado para ser rei. Ele estava sendo preparado para ser rei. Isso é muita coisa. Veja a situação. Nesse tempo, Saul estava em guerra contra os filisteus. Saul tinha experimentado algumas vitórias já em várias guerras, mas Saul, ele tinha pecado, ele manifestou sua arrogância, sua desobediência contra Deus, e já estava sendo disciplinado por Deus. O seu reinado estava desestruturado, a nação estava insegura, porque Saul era um rei muito egoísta, muito bonitão, muito alto, mais alto de todos os homens de Israel, baita homem bonito. Se ele vivesse hoje, ele ia ser capa de revista, das melhores revistas de beleza masculina do ano, de homem, né? Mas esse Saulzão, ele tinha um coração frouxo, ele tinha um coração mole, ele não obedecia a Deus, era egoísta demais, né? E egocentrizado. O profeta falava uma palavra, ele desobedecia. E por conta disso, ele estava desestruturando a nação ficava insegura diante de um líder que era muito egoísta, ficava pensando, era vaidoso, né, pensando nele só. Então a nação estava numa situação muito, muito delicada, estava em guerra. Imagina o povo todo em guerra, os filisteus estavam em guerra permanentemente com Israel. E era pouco tempo depois disso, um ano depois dessa unção, é que Davi está diante de Golias, para você ter uma ideia. O exército filisteu, a notícia corria por toda a nação, ele estava se fortalecendo, crescendo, convidando alguns gigantes, pagando altos salários para uns gigantão lá, para ajudar a lutar as guerras contra Israel. E um ano depois, Davi está jogando pedrinha no gigante, no Golias, e vencendo Golias. Amém, queridos? Um ano depois disso,
Agora, imagina o clima da nação, ok? Era de insegurança, de instabilidade, de problemas, de tensão. O povo estava em guerra, a nação estava em guerra. E o profeta chega para um camarada de 25 anos e fala assim: você vai ser rei em Israel. O desafio era muito maior do que ele. Aí ele pensou: peraí, está tudo desestabilizado. A nação está empolvorosa. Os inimigos estão se fortalecendo, se levantando contra nós. A situação está delicada, a economia está fragilizada, a espiritualidade do povo estava fragilizada. Saul não temia Deus, e isso afetava a espiritualidade do povo. Estava confusa a situação, espiritualmente baixo, socialmente baixo, economicamente baixo, a segurança do povo baixo, estava tudo complicado. E um rapaz de 25 anos recebe uma unção, vai ser rei. Foi fácil para Davi? Não, não foi. Você, quais os desafios que estão diante de você hoje? Quais as lutas que estão diante de você hoje? Quais as guerras, as batalhas que você, saindo deste culto, você vai para casa e de repente você vai travar alguma batalha em casa hoje à noite, antes de dormir? Ou dentro da sua mente, ou dentro do seu coração, ou dentro da sua família? Ou quando sentar para abrir a carteira e ver quanto que tem para amanhã, ou quando você acessar o extrato online e verificar quanto que tem de grana lá e diante dos compromissos que você tem amanhã, qual é a batalha que você vai batalhar, a luta que você vai lutar ainda hoje, depois deste culto, amanhã na segunda-feira, quando o dia começar, quais são as suas batalhas, quais são os desafios que você tem? As batalhas que você está lutando no teu coração, na tua alma hoje, os conflitos que você está passando, as incertezas que você tem, qual é a situação de instabilidade que de repente hoje na tua vida afeta você e te deixa inseguro. Eu quero dizer algo para você. Davi precisou de uma unção de Deus. Ninguém consegue, sozinho, querido. Deixa eu te falar uma coisa, você não está sozinho. Como igreja, nós somos uma grande família. Agora, nosso grande recurso vem do céu. A gente se abençoa e se ajuda mutuamente? Claro, com certeza. Mas há um recurso permanente que vem do céu sobre nós. Há um recurso permanente que vem do céu sobre você, sobre a tua vida. Não importa que tipo de batalha você esteja, há um recurso que vem do céu sobre você. Ok? Vem. É o Espírito Santo de Deus que te fortalece, que te capacita, que abre os céus, que cria uma oportunidade amanhã. De repente, alguns aqui têm algo sério para resolver amanhã. Deixa eu dizer algo para você, presta atenção. Se você invocar o nome de Deus hoje, Ele vai fazer algo amanhã. Ele vai fazer algo amanhã, antes do banco abrir, antes de você chegar na empresa, antes da situação. Deus pode fazer. Sem unção a gente não segue, a gente não tem força. Precisa vir unção de Deus sobre nós. E foi isso que Samuel estava fazendo com Davi. Era a primeira unção. Davi foi o único rei que foi ungido 3 vezes. Essa foi a primeira. Ele subiu de nível. Para subir de nível no reino de Deus, tem que aumentar o nível da relação. Amém? É assim que funciona. Ninguém está enganado na igreja. Na vida cristã, na igreja, ninguém está enganado. Certo, pastor? Ninguém está enganado aqui, não. Para você crescer para cima, tem que crescer para baixo. Uma árvore grande tem raízes profundas. Quanto mais profundas, mais ela pode crescer. Amém? É assim que se cresce. Como a cruz. Como a cruz, tem 4 lados. Aponta para cima, mas aponta para a terra. A parte de baixo da cruz estava fincada na terra. Antes de ressuscitar,
da ressurreição? Tem a morte. Nossa vida cristã é um processo de morte. Morte e vida, morte e vida, morte e vida. Amém? Todo mundo, a maioria quer só o Pentecoste, mas não quer passar pela cruz. Todo mundo quer Pentecoste, eu também quero. Mas não tem Pentecoste sem cruz. Amém, queridos? Não há maturidade sem ralação. O Davi foi assim também. Baixe tua cabeça. Deixa eu orar por você agora. Pai, no nome de Jesus, por favor, libera a unção que o Senhor disse há pouco sobre o teu povo. Libera a unção sobre o teu povo. Uma unção, ó Deus, de providência. Uma unção de providência da parte do teu Espírito, que toque no coração e produza fé, produza esperança, produza força para orar, força para te buscar, força para esperar em ti, força para ficar firme no dia mau e celebrar no dia bom. Ó Deus, derrama unção sobre o teu povo no nome do Senhor Jesus. Assim como Samuel ungiu Davi, capacitando, e a tua palavra diz que o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, no nome de Jesus. Apodere-se de todos nós nesta noite. Ó Pai, apodere-se de cada marido, cada esposa, cada filho, Pai, cada família, os solteiros, os casados, apodere-se no nome de Jesus. Por favor, abre o céu, Pai. Abre o céu e derrama esse tipo de unção específica sobre o teu povo no nome de Jesus. Aí quando a gente vai para Salmo capítulo 19, a gente vê o que estava no coração de Davi, depois desse momento. O que é que estava no coração de Davi? O que ele almejava? Ele cantou isso. Davi cantava as suas lutas, ele cantava a sua fé, ele cantava a sua esperança, ele cantava a sua teologia. Davi cantava a sua teologia. Davi cantava as suas derrotas e cantava as suas vitórias. Tudo era lição para ele, tudo terminava em adoração. E muitas das palavras que ele recebeu dos profetas, ele dava para os cantores cantarem no tabernáculo de Davi, para que a adoração não cessasse, mas também as declarações das profecias de Deus sobre Davi, o seu reino, sobre Israel, ficassem sendo declaradas o tempo inteiro, lançando palavras ao céu, o tempo inteiro, palavra de Deus, para que os céus sobre Israel fossem abertos e afetados pelas palavras proféticas que Davi tinha recebido, porque a palavra é que move todas as coisas, a palavra de Deus é que move todas as coisas. Aí quando entramos no capítulo 19, olha que interessante. Os céus, a introdução aí talvez na tua Bíblia está assim, ao mestre de canto, Salmo de Davi. Olha interessante, presta atenção, a primeira parte do Salmo, que vai do verso 1 ao 6. Preste atenção qual é a temática dessa primeira parte do Salmo. Os céus proclamam a glória de Deus. Onde estavam os olhos de Davi? Amém? Isso faz toda a diferença. Se está diante de um desafio, onde é que você vai pôr teus olhos? Se está diante de uma luta, de uma batalha, onde é que você vai pôr teus olhos? Se está diante de uma aflição, de uma angústia, de uma luta pessoal, onde você vai pôr os teus olhos? Em Deus, em Jesus, no céu. Desfoca. Põe a mão no olho assim e fala, desfoca. Não olha para baixo, olha para cima. Foca em Deus. Faz toda a diferença. Se eu foco no problema, eu sucumbo. Se eu foco em Deus, eu me encho de esperança. Porque Deus é maior que os problemas e as lutas. Amém? Vamos lá. Os céus proclamam a glória de Deus. Outra coisa que eu destaco aqui. Os olhos dele estavam voltados para o alto, mas os seus ouvidos espirituais estavam atentos
há uma voz silenciosa que vinha da natureza e dos céus. Os ouvidos espirituais de Davi estavam abertos para ouvir a voz silenciosa da criação que declara: Deus é soberano, Deus é soberano, nada foge ao seu controle. Ele põe ordem em todas as coisas, Ele põe ordem na Via Láctea, Ele põe ordem no sistema solar, que nosso planeta pertence, Ele põe ordem na Via Láctea, Ele põe ordem no universo, Ele põe ordem nos 80 bilhões de anos-luz de tamanho que nosso universo tem. Ele não é infinito. Você sabia que o nosso universo não é infinito, ele tem um fim? Só Deus é infinito. Só Deus é infinito. O nosso universo tem um fim. Seja qual for o tamanho dele, talvez 80 bilhões de anos-luz de tamanho, ele cabe na palma do nosso papai. E Deus põe ordem em tudo isso. No mundo macro, mas também no mundo micro. Cada célula do teu corpo, cada átomo, cada movimento de elétron em torno do núcleo do átomo, a junção dos prótons, nêutrons, cada pequeno quaitio, cada pequena partícula de um átomo, está lá porque Deus disse para estar lá. Deus é que falou: elétron, vira em torno aí do núcleo. O elétron obedece. Da mesma forma, no mundo micro, no mundo macro, quando Deus fala assim ao Sol: dá uma volta. O Sol não, né? O planeta. Dá uma volta sobre o Sol. Os planetas obedecem. A ordem das coisas depende de obediência. Imagina se o planeta Terra, em algum momento, falasse assim: hoje eu não vou dar uma volta em torno do Sol. Esse ano, né? Esse ano eu não vou dar uma volta em torno do Sol. Eu vou dar uma volta para outro lugar. Hoje a Lua, eu não vou dar uma volta em torno da Terra não, vou dar uma passeadinha até Marte. O que aconteceria? Uma grande catástrofe. Se um pequeno elemento, mesmo o tamanho de uma Lua, saísse da sua rota normal, produziria uma catástrofe celestial. Assim os físicos dizem. Mas tudo funciona perfeitamente nesse relógio. A criação é organizada e harmonizada porque é obediente. Fale comigo. Ordem e organização estão relacionados à obediência. Você quer que Deus ponha ordem na tua vida em alguma área? Sujeita ela a Deus. Obedece a Deus. Aí Deus vai agir, vai pôr ordem naquilo que precisa. Amém? Vamos seguir no texto. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia. A poesia de Davi é algo lindo. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Que coisa linda! Não há linguagem, verso 3, não há linguagem, nem há palavras. E deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Você não ouve com esse ouvido, você ouve com esse ouvido. E as suas palavras até aos confins do mundo. Aí, pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, é um noivo. Imagina o sol amanhecendo, ele surgindo no horizonte, na região leste, vermelho forte, lindo, brilhoso,
com poder se colocando no seu lugar. Ele vai surgindo, vai surgindo. Aí a comparação que Davi faz é como um noivo que sai dos seus aposentos. Qual foi o último que casou aqui? Quem foi? O Aleph, né? Parece o Aleph. Gostou? Né? Dayara. Gostou da ilustração? Vou usar ele, tá? Né? Parece o Aleph. O Aleph é grandão, né? O Aleph, depois da noite de núpcias, né? Ele sai dos seus aposentos. Uau! Todo vistoso, todo feliz, né? Claro, né? Todo feliz, como um noivo que sai dos seus aposentos, brilhando, né? O Aleph está brilhando, de alegria, né? Aí vai ver, logo na sequência, o WhatsApp. Não, gente, para. Larga esse celular, não vai ver WhatsApp, coisa nenhuma, tem mais o que fazer. Ainda mais na noite de núpcias, dá licença, né? Para com isso. Não, ele não vai ver o WhatsApp. O sol não vai ver o WhatsApp, né? O sol vai brilhar. Ele vai assumir o seu lugar, ele vai se posicionar para iluminar, para aquecer a terra, para gerar vida. Ele fala que é como um noivo, Davi estava dizendo, é como um noivo, né? O qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói e a percorrer o seu caminho, principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso e nada refoge ao seu calor. Tremendo. Aí Davi, o que Davi está fazendo? Ele está olhando para o sol, ele está olhando para o céu, ele está ouvindo a voz da criação que está gritando, Deus é soberano e coloca ordem em todas as coisas. Toda a criação e o universo estão obedientes a Ele, e porque estão obedientes, estão organizados, harmonizados, e Ele se manifesta com poder, a criação toda grita, Deus é soberano e nada foge ao seu controle. A criação grita isso, canta isso, salmodia isso, é isso que Davi está fazendo, amém? E ele faz esse salmo. Ele tinha acabado de ser ungido para ser rei de uma nação que estava em guerra, a crise estava alta, né? Os deputados eram mentirosos, né? Os senadores eram ladrões, e isso na época de Davi, estou falando de Davi. Ok? Estou falando de Davi. A coisa era complicada. Falando de Davi. Aí ele olha para o céu e tudo isso está acontecendo assim. Aí, na sequência, no verso 7, a primeira coisa que eu destaco aqui nessa primeira parte, amados, é onde estão os olhos e os ouvidos de Davi. E quando ele olha tudo para o céu, ele percebe a grandeza da criação e da importância da obediência. Fale comigo, olhos no céu, ouvidos no céu e obediência no coração. Tudo se harmoniza. Vamos lá? Tudo se harmoniza e tudo se organiza na base da obediência. Glória a Deus. Aí no verso 7 em diante, o texto diz outra coisa. A lei do Senhor é perfeita. Até o verso 6 ele está dizendo, o universo fala em silêncio. Ouve-se as palavras da criação sem som. Amém? Aí no verso 7 está escrito, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e
todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, e em os guardar há grande recompensa. Até o verso 11. Do 12 em diante é uma oração que Davi faz para finalizar o salmo, ok? Até o verso 6, ele está falando que a criação grita uma palavra em silêncio, mas do verso 7 ao verso 11, ele está falando de palavra, ele está falando da palavra de Deus. Amém, queridos? Essa palavra de Deus, ela quando entra em nosso coração, ela põe organização, ela põe ordem e harmonia, assim como a palavra de Deus, o Criador, o todo o universo obedece ao Criador e tudo está harmonizado. A palavra de Deus, quando entra na nossa vida, ela põe ordem e organização, harmonização no nosso ser, na nossa alma, na nossa vida, na nossa casa. Amém, queridos? É muito linda essa poesia, numa palavra que se grita sem som, mas nós temos uma palavra, é a palavra de Deus. E é muito interessante as ênfases que ele dá no verso 7 e 8. A palavra do Senhor, a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. Fale comigo, restaura a alma, dá sabedoria, alegra o coração e ilumina os olhos. São as 4 coisas que ele está dizendo que a palavra faz para nós, no verso 7 e no verso 8. Amém, queridos? A alma restaurada. Se Davi tivesse debaixo de tentação, diante de toda a crise nacional, falou assim, eu vou me fragilizar, eu vou me intimidar, eu vou me encaramujar, eu vou me encastelar, é melhor ficar no meio das ovelhas lá, mesmo que eu tenha que matar um urso, um leão, mas é melhor ficar no meio das ovelhas, eu não vou ser rei de uma nação que está em guerra e desestruturada, os desafios são grandes demais, são enormes, eu não vou suportar. Mas a palavra de Deus diz que houve uma unção, o Espírito Santo, que é maior que tudo, apoderou-se de Davi, nós já falamos a respeito disso, mas ele assentou o coração, Davi assentou o seu coração na palavra. Eu e você precisamos fazer a mesma coisa, para isso precisamos conhecer mais a palavra também. E a gente precisa da palavra de Deus, ela que põe ordem dentro de nós, a palavra restaura a nossa alma, porque ela ajusta o nosso interior a Deus e a sua vontade e a sua justiça. Se você ficar olhando o WhatsApp, Facebook, notícias do Band News, Globo News, não sei o que News, qualquer news que você veja na televisão, você vai ficar depressivo, essa é a verdade. Você tem que ver notícia? Claro que você tem que ver notícia, a gente tem que acompanhar. Mas guarda o teu coração, porque as notícias, elas estão sempre para baixo, né? Isso cria uma sensação dentro do nosso coração, nós temos que guardar o nosso coração, pera lá. Os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração tem que estar focado no alto, tem que estar focado em cima. Sim, não alienado. Não, crente não é alienado, a gente está atualizado. Aliás, a tecnologia é uma bênção. Amém, queridos? Então, mas a gente tem que guardar o coração. A gente tem que permitir a palavra de Deus, a gente comer a palavra, ela entrar dentro de nós. E ela nos dá sabedoria aos simples. É muito interessante no verso 7, sabedoria aos simples. O que eu poderia dizer agora sobre os simples? A gente admitir com simplicidade a nossa necessidade vital da palavra de Deus. Não é simples isso? Nós temos uma necessidade vital da palavra de Deus, de comer a palavra de Deus todos os dias. Amém, queridos? É isso, sabedoria aos simples, eu preciso admitir isso. Colocar a palavra de Deus na minha dieta diária, ok? Verso 8, a palavra de Deus, ela alegra o coração.
porque ela me revela o céu. Amém? E ela ilumina os meus olhos. Aí quando a gente vai para a finalização do capítulo, dos 12 em diante, é uma oração que Davi está fazendo. Verso 12: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o meu servo, que ele não me domine, que ela não me domine, a soberba. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Aí ele finaliza a conclusão do Salmo 14, dizendo: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. O que ele ora do verso 12 em diante? Ele está orando o seguinte: olha, meus olhos têm que estar no céu. A palavra que o universo grita tem que estar audível nos ouvidos do meu espírito. Eu preciso lembrar da soberania de Deus que põe ordem em todas as coisas. Mas eu preciso comer da palavra de Deus e encher o meu coração da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela restaura, cura, transforma a minha alma ferida. Ela me dá sabedoria, ela alegra o meu coração e ilumina os meus olhos. Aí no final, ele termina com uma oração, ok? Oração. O tema dessa mensagem é fé, palavra e oração. Fé, palavra e oração. Ele termina com oração. Deve tudo começar com oração e terminar com oração. E nessa oração, ele desarma completamente diante de Deus e admite: eu preciso de Deus, e admito que o meu coração tem a tentação de ser arrogante, de ser soberbo. Eu sei que isso é terrível. A palavra de Deus fala que a soberba precede a ruína. O orgulho precede a ruína, a arrogância precede a destruição. As diversas versões usam sinônimos para tudo isso daí. E Davi está admitindo: eu sei que o meu coração pode ser tentado a ser arrogante. O dia que eu for, Deus vai me quebrar. Porque Deus, o que diz a palavra? Resiste. A quem? Aos soberbos. Mas dá graça aos... Imagina, gente, se a gente permite abrigar no coração a soberba, não é o diabo, é Deus. Deus é que nos resiste. A vida já é difícil. Imagina Deus resistindo a gente. É complicado. Salmista Davi, ele sabia desse perigo, então ele se desarmou diante de Deus e falou: Deus, não permita, eu não sou capaz nem de discernir meus próprios pecados. Simplicidade, humildade de Davi, era uma das marcas de Davi. Eu não tenho discernimento nem para saber se eu estou arrogante ou não. Qual é o nível de arrogância? Qual é o seu nível de arrogância? Bom, entre 0 e 10. Eu devo estar com nível 6, alguns mais humildes, eu devo estar com nível 3, 4. Quem é que sabe medir? Ninguém sabe medir. Ah, estou zerado, pastor. Ó, aliás, eu me orgulho da minha humildade. Acabou, destruiu tudo, né? Estragou tudo. Beleza. Davi assumiu: eu preciso que o Senhor me ajude. Aliás, Pai, se tem coisa que eu não estou discernindo, me perdoa daquilo que eu também não estou discernindo. Me perdoa os pecados que me são ocultos. Me ajuda a não ser arrogante. E que tudo dentro de mim, não fora para os outros verem, não, dentro de mim, tudo que sair dos meus lábios, que vai sair do meu coração, né? E as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém? Tinha uma canção antiga, de Vencedores por Cristo.
que era assim: que as palavras da minha boca, quem sabe? E o meditar do coração sejam sempre a ti, Senhor, agradáveis em meu viver. Só isso, né? Pô, porque cantei sozinho? Só nós dois. Tá bom. Mas é lindo, é um salmo. Só botar uma melodia nova. Fé, palavra e oração. Baixa tua cabeça. Olha para o céu. Baixa tua cabeça e fecha os teus olhos e abre os olhos do teu espírito e os ouvidos do teu espírito e foca no céu. Foca no céu, foca no céu. E crê que Deus liberou uma unção sobre a tua vida hoje. Uma unção de providência. Eu não sei qual. Talvez você mesmo saiba. Certamente você sabe. Uma unção sobre você de providência. Foca no céu. Segunda coisa, encha tua vida e teu coração da palavra de Deus. Ela vai te restaurar, te dar sabedoria, ela vai te dar alegria e iluminação. Em terceiro lugar, ora francamente, ora honestamente, seja quem de fato você é diante de Deus. Pede ajuda dele, porque sozinho a gente não consegue nada, sozinho a gente não avança, sozinho a gente não vence nossas guerras. Nós temos Deus, nós temos Deus, nós temos Deus. Pai, nós no nome de Jesus abençoamos o teu povo. Abençoamos o teu povo para que a tua palavra se cumpra na vida de cada um. Ó Deus, no nome de Jesus, derrama sobre cada um, Senhor Deus, uma graça, um poder do teu Espírito permanente, porque foi a ideia da unção que Davi recebeu. Ele recebeu um apoderamento e um empoderamento permanente da parte do Espírito Santo sobre ele aqui com Samuel. Nós já temos isso em Cristo. O teu Espírito já habita em nós. Então que o teu Espírito nos ajude a elevar os nossos olhos e os nossos ouvidos para o céu permanentemente. E coloca, Deus, uma fome e uma sede renovadas da palavra do Senhor em cada um de nós. Porque só a tua palavra restaura a nossa alma, nos dá sabedoria, alegra o coração, ilumina os nossos olhos. E que teu Espírito, Deus, nos conduza a uma vida de oração permanente também, orai sem cessar, onde a gente busca o Senhor com franqueza todos os dias, muitas vezes, todas as vezes que for necessário, mas que a gente passe tempo com o Senhor, a gente invista tempo no Senhor. Ó Deus, ajuda-nos para que possamos crescer e sermos aperfeiçoados, lutar e vencer todas as batalhas que temos, buscando ao Senhor, fazendo a sua vontade. Que essas bênçãos se multipliquem sobre o teu povo, Pai.